15. Peço aos irmãos que deixam as Bíblias abertas. Nós vamos passear também pelo capítulo 18 de 2 Reis. Diz assim a palavra do Senhor: E Ezequias orou ao Senhor: Senhor Deus de Israel, que reinas em teu trono entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criastes o céu e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e vê, ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses dela no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra mandada por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos deles, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Aleluia. Repetiremos aqui o verso 19. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Aleluia. Senhor Deus e Pai, graças te damos mais uma vez, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos deu. Pai querido, peço a Ti que continue falando conosco em nossos corações. Usa-nos, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Não só a mim, Senhor, que estou aqui com a permissão de trazer a Tua palavra, mas usa também os Teus filhos aqui que estão ouvindo, para que mediante a palavra aqui lançada, eles possam, Pai amado, reverberá-la lá fora, e que todos aqueles que a ouvirem, Senhor, sejam transformados pelo poder do Teu nome, pelo poder da Tua palavra, pelo poder, Senhor, que está sobre todo nome, que é o Teu Filho amado Jesus, pelo sangue do Teu Filho amado Jesus, Pai amado, que possamos ser transformados nessa noite, que a Tua palavra venha entrar, Senhor amado, modificando tudo aquilo que não te pertence, modificando tudo aquilo que não é seu. Nos faça entender, Pai querido, nos dê o entendimento dos altos céus, para que tudo aquilo que nos cause dúvida seja esclarecido nessa noite, mediante ao Teu Espírito, mediante a Tua palavra. Deus amado, nós sabemos que estamos em poucos, mas também foram poucos os remanescentes, e aqui estamos, Senhor amado, para fazer a Tua vontade, a Tua obra. Nós multiplicaremos, Senhor amado, os altos céus, multiplicaremos, Senhor amado, almas, porque sabemos, ó Pai amado, que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos, e que estamos aqui essa noite, Pai querido, porque algo novo o Senhor tem para nossas vidas. Estamos aqui essa noite, Pai querido, porque reconhecemos a dependência que temos em Ti, a dependência que temos na Tua palavra, no Teu poder e na Tua misericórdia. Por isso, fale conosco e não se cale nessa noite, Senhor. Me usa conforme o Teu querer e a Tua vontade, e que eu venha nesse momento, neste púlpito, desaparecer, que eu venha diminuir, para que Teu nome seja exaltado, glorificado. E, Pai amado, nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Você aplauda essa palavra dos altos céus, essa palavra do nosso Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias ao Senhor. Irmãos, Ezequias, ele vai começar o seu reinado aos 25 anos. E ele reina por 29 anos. Ezequias, filho do rei Acais, também de Ábia. Ele era Ábia, sua mãe, e Acais, o seu pai. Acais era um rei totalmente idólatra. Um rei que... Só um momentinho que eu vou tirar o casaco. Olha. A gente sobe aqui e sente uma atmosfera diferente, né? Não sei se é nervoso ou se é o fogo do Espírito Santo. Eu creio que seja o fogo do Espírito Santo. Aleluia. Um rei que era
extremamente idólatra. Todos nós conhecemos aqui a história do rei Acais. Ele não fez o que era reto, ele não fez o que era bom aos olhos do Senhor. Em meio à sua idolatria, ele queimava incenso a Baal. Ele também entregava os seus próprios filhos ao sacrifício vivo no fogo. E Acais era um rei totalmente desconsiderado pelo nome do Senhor, porque ele não fazia nada que agradava a Deus. Ele era um Deus totalmente idólatra. Em contrapartida, Ábia, sua mãe, ou Ábias, ela era filha de Zacarias. E abre um parênteses aqui, que esse Zacarias aqui foi o mesmo que instruía o rei Uzias. Enquanto Uzias ouvia Zacarias, os conselhos de Zacarias, ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Enquanto Uzias aceitava os conselhos de Zacarias, ele era bom para os olhos do Senhor. Subsintende-se aqui, conjecturando, que toda a parte boa de Ezequias veio de sua mãe, que tudo aquilo que ele conhecia do Deus que nós servimos veio de sua mãe. Ela ensinou a ele a temer a Deus e a seguir os seus mandamentos. Porque ao contrário do seu pai Acais, o rei Ezequias, ele começa o seu reinado priorizando a restauração do culto a Deus. Pois Ezequias, ele sabia que a sua nação mais precisava era restabelecer a sua vida espiritual em Deus naquela época. Então ele vai também e acaba com tudo aquilo que o pai dele tinha construído, coisa que rei nenhum até esse momento tinha feito. Existiram reis antes de Ezequias que eram bons, mas nenhum deles tinha feito o que Ezequias fez. Existiam reis que fizeram o que era bom aos olhos do Senhor, mas a Bíblia diz que nenhum outro rei antes de Ezequias fez o que ele fez. O que Ezequias fez, irmã Cíntia? Ezequias, ele remove os altos, destrói o santuário pagão, quebra a coluna sagrada, derruba os postes de ídolos, faz em pedaços a serpente de bronze que Moisés outrora tinha construído. Lembra aquela serpente que foi levantada no deserto quando o povo estava lá? Então, essa serpente ainda assim era motivo de idolatria para o povo. Essa serpente aqui, eles queimavam incenso para ela e deram o nome de Neustã, que quer dizer coisa de bronze. Em Números 21, irmãos, depois se vocês quiserem ver em casa direitinho, nós vamos ver que no início essa serpente ela era preservada como um memorial da misericórdia de Deus para com os israelitas, quando eles estavam no deserto. Mas com o tempo havia se tornado um objeto de adoração que fazia o povo pecar. Ezequias, por sua vez, destrói de uma vez aquela serpente para que novas gerações não pequem e não façam a mesma coisa, ou seja, venham adorar novamente aquela serpente de bronze, que não era algo a ser idolatrado, era um memorial para ser lembrado a misericórdia do Senhor para o povo no deserto, totalmente ao contrário daquilo que eles estavam fazendo. E é claro que mediante a tudo isso que Ezequias vinha assim, restaurando na terra, ele estava fazendo o quê? Afrontando aquele que estava proveniando tudo aquilo naquela época. É claro que Ezequias ele ia arrumar um conflito. É claro que nós vamos ver que o inimigo da nossa alma não iria ficar feliz com todo aquilo que Ezequias estava fazendo. Sempre que alguém firma no seu coração um propósito com Deus, sempre que firma um propósito de servir ao Senhor com fidelidade, o inimigo ele vai se levantar e tentar atacar de alguma forma. Nós possamos ver em nossas vidas que todas as vezes que colocamos um propósito de orar por algum irmão, um propósito de jejum e oração por alguém que Deus coloca em nosso pensamento, que Deus coloca em nossa visão, para orar, perseverar, nós vamos ver que na maioria das vezes a batalha ela vem com muito mais força, ela vem muito mais ferrenha. Todas as vezes que há um propósito na igreja, que o nosso pastor mesmo inclui em nossas vidas um propósito dentro da igreja, um propósito de jejum e oração, nós vamos ver que do nada começa a acontecer coisas em nossas vidas que a gente diz: meu Deus, eu estou orando, meu Deus, eu estou buscando, meu Deus, o joelho está no chão. Mas não é afronta
do Deus vivo, é afronta do inimigo das nossas almas, porque o que ele quer? Fazer com que a gente pare, ele quer fazer com que a gente não dê continuidade à obra do Senhor, e era isso que ele queria fazer com Ezequias. Aqui, no contexto em que Ezequias estava inserido, a figura da contenda, a figura do inimigo das nossas almas se apresenta como Senaqueribe. Quem era Senaqueribe? O rei da Síria. Então ele vem se apresentando como a figura daquele que quer destruir o reinado de Ezequias. Em nossas vidas se apresenta como uma doença, uma porta fechada, uma contenda dentro da nossa casa com os nossos familiares. Em nossas vidas se apresenta de forma natural, que às vezes a gente sentado na sala, ouve uma coisa no quarto e daí já começa a tribulação, já começa a contenda, o vucu-vucu, disse-me-disse, que nem mesmo a gente sabe o que está acontecendo. Mas aí a gente lembra do propósito, a gente lembra do jejum, a gente lembra do monte, a gente lembra da figura da oração, a gente lembra de como a gente está cada vez mais perto do Senhor em comunhão e intimidade. Aí o Espírito Santo traz a nossa memória. O que eu vou citar aqui, eu acredito que o Diácono Vitor aqui há pouco tempo citou também o Isaías 54, e diz que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo de tu a condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Ou seja, não precisa, a gente vai temer? A gente vai temer, porque a carne é passiva ao medo, é passiva ao erro, mas existe um Deus que está acima de todo medo e que está acima de todas as coisas. Então, o que Deus está dizendo para mim e para você essa noite é que não temas da forma com que o inimigo das nossas almas quer que nós temamos. Que forma é essa? Temer a ponto de desacreditar que existe um Deus maior do nosso meio. O que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite é que o Senhor da guerra é Ele. Ele é o Deus que está ao nosso lado, combatendo a nosso favor. Então a gente vai temer, a gente vai... A Bíblia vai dizer, ainda no capítulo 18, que no 6º ano do reinado de Ezequias, ou seja, o reino do norte, Israel, foi levado cativo para a Síria. 8 anos depois, ou seja, no 14º ano do seu reinado, a mesma ameaça do cativeiro bateria as portas de Judá, o reino do sul. Desta forma, a confiança do rei Ezequias, ela é testada severamente. Ela é testada de uma forma que ele nunca havia sido testada antes. Por quê, irmãos? Porque ele sabia que o exército assírio era um exército perigoso, era um exército forte, era um exército cruel. O exército assírio tinha passado sobre o reino do norte como um rolo opressor. E conquistar Jerusalém era só um estalar de dedo. Para eles era muito fácil. Fisicamente falando, eles eram muito mais fortes. Em batalha, os assírios eles eram extremamente cruéis. Para vocês terem ideia, além deles serem cruéis quando pegavam os seus prisioneiros, alguns historiadores vão dizer que eles esfolavam os seus escravizados vivos. Ele pegava os escravos, esfolavam e pendurava suas peles assim para todo mundo ver, como troféu. Não só contente com isso, também decapitavam as pessoas que eles pegavam cativos e botavam a cabeça deles na porta do palácio, corredores do palácio, como se fosse algo assim de troféu mesmo, entendeu? Algumas vezes era para intimidar os seus próximos oponentes, outras era simplesmente para ter como se fosse um quadro na parede. Para vocês verem, o tamanho era a crueldade daquele povo, tamanho era a ruindade daquele povo. Eles também usavam o empalamento, que eu prefiro nem comentar a forma como isso se dava naquela época. Depois, se vocês quiserem, quem já sabe, imagina que era uma coisa horrível, mas quem não sabe, depois procura saber o que é empalamento. É muito cruel, irmãos. E eles faziam isso
com todos eles vivos. Eles não matavam para fazer, eles faziam vivo porque eles queriam ouvir gritos, eles queriam ouvir gritos de horror, gritos de dor. Eles eram extremamente cruéis. E eles sabiam exatamente que a força deles era muito, muito maior do que a força de Israel. Mas nós sabemos aqui, o que me chama a atenção também, é que contra Israel, a estratégia síria foi diferente. Senaqueribe, ele usa uma estratégia diferente contra Israel. Que estratégia é essa, irmão? Ele envia Rabzaque, que era um dos seus comandantes, o seu oficial, para começar uma campanha destinada a persuadir os homens daquela época, os homens de Judá, fazendo com que eles desistissem sem lutar. A estratégia era motivar o cidadão de Jerusalém a julgar a situação sem esperança nenhuma. Ou seja, eles queriam fazer com que eles ouvissem o que eles tinham a dizer e mesmo sem lutar, eles já entregassem a cidade, eles já entregassem as suas vidas na mão de Rabzaque. Em outras palavras aqui, o que ele queria, o que ele estava começando a fazer era uma batalha na mente. E não é diferente em nossas vidas. Tudo começa na mente. Existe uma batalha na mente que ela é diária. E como assim? Eu não posso, eu não consigo, eu não vou conseguir, eu sou pequena demais, eu sou alta demais, eu falo baixo demais, eu falo alto demais, eu sou desafinada, eu não sei ler direito, eu não tenho eloquência. Ou seja, uma batalha na mente. E essa batalha ela começa a lutar entre você e você. Não tem mais ninguém ali. Você acha que externamente tem alguém? Não, mas você fala para você e você mesmo responde. Você mesmo, vocês já se pegaram assim? Ah, eu vou fazer. Eu falo assim, não. Ah, é melhor não. Para você ver como ele é sujo. Que ele faz você falar com você mesmo. Você mesmo responde o que você não pode. Você mesmo responde o que você não consegue. É uma batalha que começa aqui. Ou seja, o que ele queria era que o Ezequias ele já entendesse, o povo de Judá entendesse que eles eram maiores, eles eram mais fortes, então que eles, mesmo sem lutar, já entregassem tudo. Mesmo sem lutar, eles já desanimassem. Ah, por quê? Porque eles não queriam lutar? Sim, eles queriam lutar. Mas a estratégia dele aqui não era luta, era desfazer ali toda a fé que eles tinham no Deus vivo. Porque quando nós desistimos antes de lutar, estamos dizendo o seguinte para Deus: nem adianta orar. Eu nem preciso orar, porque eu sei que eu não vou conseguir. Senhor, eu nem vou orar e pedir isso ao Senhor, porque eu sei que é muito maior do que eu. É impossível para mim. Então o que Rabzaque queria ali não era que eles não lutassem, era que eles deixassem de acreditar no Deus vivo, no Deus de Israel, no Deus que vinha livrando eles de tudo e todas as coisas até aquele momento e que iria continuar livrando. Mas se eles perdessem a fé, algo diferente poderia ter acontecido. Então existia um homem ali chamado Ezequias que continuava nutrindo pelo povo a fé em Deus, mostrando para o povo que aquele Deus lá de trás, que livrou seus antepassados no Egito, continuava agindo a favor do seu povo, que aquele Deus ele não tinha mudado, que aquele Deus ele era o mesmo que abriu o mar, o mesmo que enviou as pragas, o mesmo que disse vai em frente que eu vou livrar, é o mesmo que iria livrar o povo de Senaqueribe. Mas eles queriam que eles desacreditassem disso. Então começa ali essa batalha na mente. É claro que Ezequias era um homem maduro, era um rei extraordinário. Ele sabia que por força física ele não conseguiria derrotar Senaqueribe. Ele não tinha nenhuma chance. O exército assírio já havia destruído 46 cidades fortificadas. Eram 46 cidades fortificadas. Ele tinha passado e destruído a cidade. E enviado contra Jerusalém nada mais, nada menos que 185 mil soldados. Ou seja, em volta daquela cidade existiam 185 mil soldados. Para dar um exemplo aqui, para que a gente possa entender melhor, foi um exemplo que eu me dei quando eu estudava essa mensagem.
porque não é muito falado sobre isso. Graças a Deus é um país passivo, ele não se interfere, nem entra e não compra a guerra de ninguém. Mas nós conhecemos o poder bélico da Rússia, nós conhecemos o poder bélico dos Estados Unidos, e nós sabemos que eles não têm medo nenhum de entrar em guerra com nenhum outro país. Na verdade, eu acredito que eles até compram a briga de outros países, porque gostam da afronta. Eles gostam de se manifestar para mostrar exatamente o poder bélico que eles têm nas mãos. Imagina se de repente a gente está sentada no sofá e aí dizem que a Rússia está querendo arrumar uma guerra com o Brasil. Irmãos, nós confiamos no Deus que nós servimos, mas não vem dizer para mim que a nossa perna não vai tremer, porque é mentira. Nós vamos sentir medo, nós vamos sentir pavor, nós vamos temer pelas nossas vidas, nós vamos temer pela vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Mas ele também sabia, aqui, como nós sabemos, é que Deus de Israel detinha todo o poder do céu e a terra. Ezequias tinha certeza de que sim, eles tinham carros de fogo, eles tinham armas, eles tinham estratégia, mas ele tinha fé num Deus que está acima de todas as coisas. Então Ezequias, ele continuava afirmando em todas as palavras que Deus de Israel iria livrar o seu povo. Em outras palavras, o que Ezequias está dizendo para mim e para você aqui essa noite, o que ele está querendo dizer é: eu sei que o meu Deus é capaz de mover todas as coisas, é capaz de fazer todas as coisas. Eu não vou temer. Eu sei que o meu Deus quebra arco, corta lança, queima carros no fogo. Eu não vou desistir. E o que eu quero dizer para mim e para você essa noite, aleluia, é que eu quero dizer que podem vir qualquer pessoa, qualquer arma preparada contra a tua casa, contra a tua família, qualquer arma forjada contra você, língua maliciosa, fofoca, contenda. O teu Deus é maior que tudo isso, e Ele está jogando por terra nessa noite, porque Ele é o Deus que tudo pode, Ele é o Deus que tudo faz. Aleluia. Ele sabia que pelas mãos do homem ele não tinha estrutura física nenhuma para conseguir, mas ele sabia que ele cria em um Deus, que aonde a mão dele não ia, a mão daquele Deus podia ir. Ele sabia que aonde a voz dele não alcançava, a voz daquele Deus já estava reverberando. Ele sabia que aonde as pernas dele não iam, as pernas do Senhor, onipotência, onipresença, onisciência do Senhor já estava lá. Então Ezequias tinha medo sim, mas além do medo ele tinha fé. E a fé dele era muito maior do que o medo que possuía Ezequias naquele momento. Aleluia! Nós vamos ver aqui que o objetivo de argumentação era minar a confiança de Judá. Eles queriam, como eu já disse, minar a confiança de Judá, posto que Jerusalém não possuía poderio bélico nenhum, ou destreza militar, como os assírios possuíam, para resistir. Primeiro, o povo precisava deixar de dar ouvidos ao rei Ezequias. Ponto. Primeiro, o povo precisava deixar de dar ouvidos ao único ali que ainda fortalecia o povo com as palavras do Senhor. E é assim em nossas vidas também. Sempre que nos colocamos ao lado de uma pessoa que crê em Deus mais do que a gente, o inimigo das nossas almas, ele vai fazer de tudo para nos afastar dela, porque sabe que quando aquela pessoa está do nosso lado, todas as vezes que a gente pensar em desistir, a pessoa vai pegar pela mão e vai levantar. Todas as vezes que a gente pensar em fracassar na fé, a pessoa vai pegar a Bíblia e vai dizer: não temas, Deus é contigo. Todas as vezes que a gente pensar em não entrar mais pela porta da igreja, aquela pessoa vai bater na porta: vamos pro culto, vamos adorar ao Senhor. E aí o inimigo, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar descredibilizar aquela pessoa, vai tentar fazer com que aquela pessoa, para você, não seja mais alguém fiel a Deus. E quando a pessoa, talvez com outros olhos, a pessoa às vezes não, começa a procurar defeitos. Poxa, a irmã Léa fala tanto de Deus, uma mulher de oração, mas por que a irmã Léa falou aquilo aquele dia para mim? Uma mulher de Deus não faz isso. E às vezes não é nada, são coisas pequenas.
pequenas, mas o inimigo ele é tão sujo que ele usa coisa pequena para tentar tirar a coisa grande que tem dentro da gente. Só que o peso da mão de Deus é muito maior do que o dedo mindinho que ele está tentando colocar sobre as nossas vidas. Então nós temos que continuar crendo todas as vezes que o inimigo das nossas almas tentar afrontar um amigo seu, um irmão seu em Cristo, chega para ele em sua mente mesmo, não precisa nem declarar se não for preciso, e diga para ele: aqui não, ele é um homem de Deus, ele é uma mulher de Deus, ele me salva, ele ora por mim, eu creio que o joelho dela está no chão pela minha casa, pela minha família. Aqui não, ela é pecadora sim, eu também sou pecadora, mas o sangue do Senhor Jesus nos livra de todo mal e nos livra de todo pecado. Então nós temos que ter a certeza de que quando o Espírito Santo fala e quando é obra do maligno na nossa mente. Como sabemos disso? Intimidade. E era o que Ezequias tinha com o Senhor. Ele tinha intimidade. Nós vamos ver aqui no verso 18, no capítulo 18, verso 29. Capítulo 18, verso 29. O Rabsa quer dizer: assim diz o rei, não deixem que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los da minha mão. Verso 30, não deixem que Ezequias convença-los a confiar no Senhor, quando diz: com certeza o Senhor nos livrará, esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Ou seja, ele está tentando descredibilizar a palavra de Ezequias para aquele povo. O inimigo tenta passar a ideia para que Ezequias já estava morto, mesmo sem lutar. Ezequias já estava morto e só faltava cair. Era um morto de pé, só faltava cair. E geralmente nessas situações, irmãos, nós deixamos, como eu já tinha dito, o medo tomar conta. O medo trabalhar a favor dos nossos inimigos. O medo trabalhar a favor daquilo que estamos tentando fazer. E nós paralisamos. Eu não sei se é Billy Graham, eu não me recordo muito bem, mas eu acho que é ele que diz que o passarinho ele pode até pousar na nossa cabeça, ele só não pode fazer ninho. E assim com o medo, ele pode até existir, ele só não pode permanecer dentro da gente. E assim em nossas vidas com Deus, nós precisamos sim ter medo, mas temor só existe a Deus. Temor só existe ao Deus Supremo. Temor só existe ao Deus que salva e ao Deus que liberta. As ameaças vão vir? Sim. As contendas vão vir? Sim. Mas Deus ele não vem, ele está no meio de nós. Então tudo aquilo que vier contra nós, ele como escudo e verdade em nossas vidas, ele vai combater pelo sangue de Jesus em nossas vidas. Nós vamos ver que Ezequias ele não se intimida. Ele cria em Deus. Ele sabia que Deus era poderoso e que estava acima de qualquer exército. Ele cria no mesmo Deus que eu e que você cremos. No mesmo Deus que diz para mim e para você essa noite: não temas, pois sou contigo. Não te assombre, pois sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ele cria no Deus de verdade, no Deus vivo. Não era no Deus de madeira, no Deus de pedra que aquele pessoal cria, não. Ele cria no Deus vivo. Ele cria no verdadeiro Deus. Nós vamos ler em 2 Crônicas, capítulo 32. O mesmo rei Ezequias dizer: seja forte, corajoso, não temas, nem vos assustes por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Aleluia. Porque há um, oh glória a Jesus, há um conosco maior do que o que está com eles. Glória a Deus. Ezequias ele fala: há um, apenas um, somente um conosco, que é maior do que o estar com eles. O que eu quero dizer essa noite, irmãos: há um em nossa casa, há um em nossa vida, há um em nossa igreja, há um em nosso ministério, que é maior do que o que está com eles, é maior
aqui, irmãos, esse texto de 2 Reis 18, ele também pode ser encontrado em 2 Crônica 29, capítulo 29 ao capítulo 32, Isaías 36 e 39. Por que eu estou passando para os irmãos isso? Porque eu não sei se todos já leram o livro de 2 Reis, especificamente capítulo 18. É interessante que nós possamos ler os 3 livros, porque apesar de ter os 3 o mesmo contexto, eles vão tratar de forma diferente. Exemplo aqui, o livro de Crônicas, no capítulo 32, ele trata sim dessa mesma história, com o mesmo contexto, mas ele enfatiza mais a restauração espiritual em detalhes. Todo o processo que foi feito em detalhes, a restauração do templo, os levitas, toda a purificação. Então é interessante que a gente pegue a Bíblia e esmiuça ela de forma com que ela venha nos dar conteúdo que vai edificar a nossa fé. Não é apenas o fato de existir uma guerra física, existe uma guerra espiritual. E o interessante é que o livro de Crônicas, ele retrata a vida de Ezequias, mas de uma forma diferente. Então, quando os irmãos, quem não leu, aqueles que tiverem interesse em ler essa passagem, leem junto também 2 Crônicas 32 e Isaías 36. Amém? Voltando aqui para o nosso texto, nós vamos ver aqui, ainda no capítulo 18, por isso que eu pedi aos irmãos para deixarem aberto, que no capítulo 18, a partir do verso 26, nós vamos ver que os oficiais pediram a Senaqueribe para falar com eles em aramaico. Por quê? Porque naquela época eles entendiam essa língua, mas eles entendiam por quê? Eles eram oficiais, e como oficiais do rei, eles tinham por obrigação entender o aramaico, porque eles tinham que usá-la para comercializar, eles tinham que usá-la para fazer alianças. Era uma língua administrativa, nem todos os povos ali sabiam, apenas os oficiais do rei, apenas aqueles que tinham um queira mais no reino, tinha como saber aquela língua. Então eles sabiam que Rabsaque e os oficiais dos assírios sabiam por conta disso. Da mesma forma, os oficiais de Ezequias também sabiam essa língua, e não falassem hebraico, porque era uma língua que todos eles conheciam. Por isso eles pedem para que não falasse. O que eles não queriam? Eles não queriam que as afrontas ditas por Rabsaque chegassem aos ouvidos daqueles menos instruídos, chegassem aos ouvidos daqueles que estavam pelo muro, ouvindo toda aquela conversa, ouvindo toda aquela discussão. Então eles pedem para que eles falem apenas na língua que eles, como oficiais, entendessem. Mas aí a resposta de Rabsaque vem lá no versículo 27. Quando ele diz assim: o comandante, porém, respondeu: será que o meu Senhor enviou-me para dizer essas coisas somente para o seu Senhor e para você, e não para os que estão sentados no muro? Como vocês terão terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina. Ou seja, ele diz aos comandantes, aos oficiais de Ezequias, que ele não ia dizer apenas para eles, ele iria dizer para que todo mundo ouvisse, porque na cabeça dele, como eles também iriam beber a própria urina e comer as próprias fezes. Irmãos, nós sabemos aqui que porventura poderia ser sim uma figura de linguagem, não sei, não vou dizer que sim, não vou dizer que não, mas como eles eram capazes de esfolar uma pessoa e pendurar a pele na parede, botar a cabeça pendurada como um troféu no palácio, para eles fazerem o pessoal comer as próprias fezes e beber a urina, era pinto, pelo menos ia manter o pessoal vivo, não é verdade? Então eu não vou dizer aqui que era uma figura de linguagem, porque a Bíblia me fala assim, então eu vou falar como a Bíblia está dizendo. Mas eu aqui entendo o quê? A forma com que o diabo ele faz com as nossas vidas, com o nosso pecado. O diabo ele quer explanar todo o nosso pecado. Ele quer explanar para envergonhar
Repare que ele usa a sua própria sujeira. O texto diz, a sua própria sujeira. Ou seja, ele vai usar a própria sujeira contra ele mesmo. Que vai fazer ele beber a própria urina, comer a própria fezes. Ou seja, ele quer usar a própria sujeira contra o povo. Nós aqui não precisamos forçar nenhum texto, sabemos o que é urina e o que é fezes. E se o corpo expulsa, é porque não serve. Se o corpo expulsa, é porque tudo que tinha de nutrientes, tudo que tinha de favorável já foi absorvido pelo organismo. Então, ele expulsa aquilo que não serve mais para o corpo, que não serve mais, ou seja, toda a sujeira do nosso corpo é expelida ali. E eu quero fazer aqui uma ilustração dessa sujeira com o nosso pecado. O inimigo, ele sabe exatamente quem nós éramos antes de Cristo. Ele sabe exatamente tudo aquilo que nós fazíamos antes de Cristo. Ele sabe exatamente quem nós éramos no mundo. E ele quer explanar. Como ele, conjecturando aqui, o que ele pode dizer para as nossas vidas é: eu vou puxar a sua ficha. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Eu vou colocar no ventilador. Quem nunca aqui, em um momento de oração, em um momento de fragilidade, quem nunca sentiu tão mal que começou a lembrar dos pecados do passado, a ponto de dizer: Senhor, eu não mereço. A ponto de chorar e falar: Senhor, eu entendo porque, Senhor, porque eu não mereço, eu fiz tanta coisa ruim, eu fui idólatra, eu bebi, eu xinguei, eu botei o dedo na cara do outro, eu arrumei contenda na minha família. Senhor, por que eu? Pois é, o inimigo ele começa a nos rodear e vê o momento em que nós estamos fracos. E é esse momento de fragilidade que ele aproveita da nossa fraqueza para usar os nossos próprios pecados contra nós mesmos, as nossas próprias falhas contra nós mesmos. E não é nenhuma dificuldade aceitar esse tipo de situação, porque nós somos carne. E infelizmente, algumas vezes nós vamos lembrar das coisas que fizemos no passado. Não com alegria, como eu sempre digo, eu lembro com vergonha, mas lembro. A nossa mente ainda está aqui, nós somos seres pensantes. E como seres pensantes, nós temos memória. E essa memória, em algum momento, ela vai ressurgir. Não que isso queira dizer que você vai voltar a fazer o que fazia antes, mas você vai lembrar para que não faça mais. Pelo menos esse é o processo de libertação, de maturidade. Essa é a verdadeira metanoia, a verdadeira vida em Cristo Jesus. Você lembra, mas não lembra com alegria. Você lembra com vergonha. E dessa partida você faz o quê? Aqui eu não faço mais. Como Jesus sempre dizia para aqueles que eles libertaram: vá e não peques mais. E nós sabemos que todas as vezes que nós colocamos o joelho no chão, detrimento a essa fraqueza, essas memórias vêm em nossa mente. Mas eu honro ao nome do Senhor Jesus. Eu honro ao nome do Deus que nós servimos, ao Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu honro ao nome do Senhor, porque aí vem o Espírito Santo e fala para mim e para você nessa noite. Aí você lembra que assim se manifestou o Filho do Homem para desfazer as obras do inimigo. Aí você lembra que sim, eu pequei, mas hoje eu sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aí o Espírito Santo te lembrar que o sangue de Jesus me purifica, te purifica de todo o pecado. Aí você lembra
nossa mente um reboliço. Existe um Deus que faz um reboliço muito maior em nossas vidas, nos afastando de todo o mal e de toda armadilha forjada contra as nossas vidas. Aleluia. Glórias ao teu nome. Mas estão zombando de mim. Ai, não, Cíntia, estão zombando de mim. Deixa zombar. Quem tem dente é para mostrar mesmo. Até quem não tem, mostra. Deixa zombar. Apresenta para Deus. Não responda. Não grite. Apresenta para Deus. Ai, irmão Cíntia me xingou. Apresenta para Deus. Faça como Ezequias. Apresenta a carta de afronta para Deus. Faça como ele. Não responda. Que foi isso que ele disse para aqueles que ouviram as afrontas de Senaqueribe. Não responda. Apresenta para Deus. Porque, irmãos, existem batalhas que nós sim vamos conseguir resolver mediante a vontade de Deus. Nós vamos conseguir resolver. Mas existem batalhas que só Deus, quando foge das nossas mãos, passa por sobrenatural. E não vamos conseguir fazer nada que não seja natural. Tudo aquilo que podemos fazer, nós vamos fazer. Porque a vontade permissiva do Senhor que nós venhamos a fazer, Ele não vai fazer nada que nós possamos fazer. Ele não vai fazer nada que nós temos que fazer. Mas quando Ele entra, Ele já entrou com o sobrenatural. Então existem coisas que só apresentando mesmo. Eu sei que tudo em nossas vidas nós temos que apresentar primeiramente para Deus. Tudo. Desde o momento em que a gente vai deitar até o momento que a gente acorda. Tudo tem que ser apresentado. Mas existem coisas que nós tentamos dar um jeitinho antes de apresentar. Existem coisas que nós tentamos fazer um jeitinho brasileiro antes de apresentar. Mas lá no começo Deus já está dizendo: não é por sua força, nem por sua inteligência, não é a tua vontade, nem a sua insistência. Sou eu, o Deus de Israel, que vai entrar nessa batalha. Você não vai fazer. Sou eu. Um exemplo, irmãos. Pessoas. Lidar com pessoas é difícil. Nós sabemos disso. E existem pessoas que Deus coloca em nosso coração para tratar, para cuidar, para levar a palavra, para dar um conforto, para dar levar a palavra do Senhor. Então Deus nos apresenta aquela pessoa, só que ele é osso duro de roer, é carne de pescoço. Então nós estamos ali levando amor, levando carinho, levando a palavra. Todas as vezes que ela vem com uma afronta, a gente vai com a palavra do Senhor, como diz a irmã Leia: eu vou orar, eu estou orando. Então todas as vezes a gente vai: Senhor, o Senhor me apresentou, está em minhas mãos, eu preciso fazer a tua obra mediante a vida dessa pessoa. Mas aí o Senhor vem e te diz: apresenta para mim, porque a tua mão, o teu cuidado, o teu carinho, o teu amor até aqui já deu. Agora sou eu que vou entrar. Agora sou eu que vou agir. Mas aí o que a gente acha que está fazendo? Não é de por ruindade. Não é por querer ser mais do que Deus. A gente continua ali perseverando, a gente continua ali orando, a gente continua ali intercedendo. Mas aí Deus ele vai e faz o quê? Afasta essa pessoa da gente. Para ele mostrar que essa pessoa está no controle dele e na mão dele. Passa um tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e você encontra a pessoa na rua, ela te dando a paz do Senhor Jesus, e você não entende. Poxa, enquanto eu estava com ela, enquanto eu orava por ela, ela sempre me criticava, ela sempre rejeitava o Deus que eu sirvo, rejeitava o Deus que eu falava, rejeitava o amor de Deus. Por quê? Depois de 2 anos, 3 anos, ela se afastou de mim e agora ela é crente. Por quê? Porque Deus queria mostrar para mim e para você que a vida dela estava na mão dele. Que mesmo que você estivesse orando, buscando, tratando, ainda assim, ele disse: chega, agora é comigo. Continua orando, continua buscando,
comando, mas quem vai fazer a obra sou eu, e vai ser sozinho. Porque Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você, Ele não precisa de ninguém. Ele só precisa que Ele seja honrado e glorificado, que toda honra seja dEle, que toda glória seja dEle. Às vezes nós entramos em alguns cultos e eu vejo, quando eu vou em algumas agendas, as pessoas glorificarem o pregador, glorificarem o cantor, porque pessoas ali se renderam e se aceitaram Jesus naquele momento de motivação, naquele momento de emoção. Alguns voltam, outros nem passam na frente da igreja novamente, mas aí Deus vem dizendo: nunca foi a tua palavra lançada, a palavra é minha, nunca foi a tua adoração lançada, o louvor é teu, a honra é minha e a glória é minha, e eu estou mostrando que aqui fica, mas aquele que realmente foi tocado por mim, não pelas palavras proferidas no púlpito por homem nenhum, vai ficar, sim, mas pela honra e pela glória no nome do Senhor Jesus, porque não é novidade para ninguém, que é Ele que convence. Nós contamos, mas quem dá o crescimento sempre será o único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Deus que nós servimos. Aleluia. Voltando aqui para o nosso texto, eu já estou encerrando. Nós vamos ver no verso 14, já no capítulo 19, que foi o capítulo que entramos na mensagem, e vai dizer que Ezequias apresenta a carta ao Senhor, e ao apresentar essa carta, ele ora, que foi o texto que lemos quando começamos a nossa mensagem. Essa oração que para mim é uma das orações mais lindas dentro do texto bíblico, dentro dos textos bíblicos que a Bíblia nos mostra, que para mim é uma das orações mais lindas. E nós vamos ver que a resposta do Senhor, ela vem através do profeta Isaías. E Deus, ele diz que o atrevimento do Senaqueribe chegou aos ouvidos dele, e por isso ele colocará um anzol em seu nariz e um freio em sua boca, e o fará voltar pelo caminho por onde veio. Aleluia. Nós lemos aqui, irmãos, o anzol. O nosso pastor Delcide já havia dito aqui em uma EBD que eles usavam, os próprios assírios usavam o anzol para seus prisioneiros, um anzol no nariz de seus prisioneiros. Eles usavam também freios com seus prisioneiros. Nós vamos ver aqui que Deus, ele não usa nada que fosse diferente. Deus, ele fala na língua que os assírios conheciam, na língua que eles sabiam exatamente o que era. Mas o que me encanta nesse texto é que Deus, ele não diz: colocarei um anzol, colocarei um freio. Repare que ele vai dizer: colocarei o meu anzol na tua boca, o meu freio na tua boca. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui, com outras palavras, conjecturando, é que você, Senaqueribe, pode até colocar freio e anzol na boca dos meus filhos, mas existe um homem que tira, e esse homem sou eu. Agora, o meu freio e o meu anzol, ninguém tira. A minha mão sobre a sua vida, ninguém tira. A minha sentença sobre a sua vida, ninguém tira. Ei, Senaqueribe, você pode até alugar uma carta de afronta para o meu povo, ameaça para o meu povo, mas eu, o Deus de Israel, eu tiro toda ameaça, toda afronta de cima do meu povo. Mas, Senaqueribe, escute aqui: você não tira a minha mão, você não tira a minha afronta, você não tira o meu decreto por sua vida. Aleluia. O que Deus está dizendo aqui é que mesmo que nós tenhamos inimigos poderosos, gigantes em nossas vidas, ainda existe um Deus maior que tudo isso, e que mesmo que eles venham te ameaçar e que a sentença seja de morte, ainda assim existe um Deus que ressuscita morto, existe um Deus que faz aonde ninguém faz, ainda assim existe um Deus que faz uma sentença essa que ninguém contradiz. Aleluia. Nós precisamos entender a força da nossa oração. Não é apenas colocar o joelho no chão, sentir um arrepio e chorar. É guerra, irmãos. Oração é arma.
precisamos entender. Quando Deus me deu essa mensagem, quando o Espírito Santo me deu essa mensagem, eu já venho estudando há um tempo, não estudando para pregar, mas meditando mediante a tudo isso que vem acontecendo. Então eu peguei essa passagem que veio me fortalecendo espiritualmente. Mediante a todo esse processo político, era essa passagem que vinha sustentando a minha fé. Aleluia. Era essa passagem que vinha sustentando a minha credibilidade no Deus que nós servimos. Porque eu parei e pensei, Senhor, como eu ouvi, se é a tua vontade, por que não estamos aceitando? Por que estamos indo para a rua? Por que estamos protestando? Se oramos o tempo inteiro dizendo que seja feita a tua vontade, por que agora a vontade dele não está sendo respeitada? Então não era a vontade dele? Então nunca foi a vontade do Senhor? Então foi permissão? E se foi permissão, por que que nós, conhecedores da palavra, não aceitamos a permissão? Não entendemos a permissão? Deus, Ele nos mostra na Bíblia, no livro de Daniel, que ele não era o rei da Babilônia. Ele não era nada. Existia ali um mundo diferente, um rei diferente, culturas diferentes, deuses diferentes, fé diferente. Mas nós vemos que ele continuou mantendo a fé em Deus. Ele continuou sendo Daniel que ele era lá de onde ele veio. E Deus livrou Daniel em meio a tudo aquilo. Por que que não confiamos no mesmo Deus de Daniel nesse tempo de hoje? Que porventura pode se tornar uma Babilônia. Por que que não somos mais um Daniel? Por que não apenas não confiamos e não nos deixamos nos alimentar pela comida do rei e nos alimentamos apenas da palavra do Espírito Santo? Porque é mais fácil inserir em nossas vidas agora uma vontade que não é nossa, uma vontade de acreditar que não é a vontade de Deus, irmos para a rua, decretar, irmos para a rua, legal, muito maneiro, eu gosto, eu até queria ir pela minha nação, mas essa palavra me trouxe à memória. Se eu orei há 6 meses atrás, subi monte, eu, irmã Leia, irmã Francis, irmão Renato, diaconisa Andréia, pedindo a Deus para que fosse feita a sua vontade. E hoje nós vemos talvez que foi a vontade, e aí nós vamos contra a vontade de Deus. Porque não é mais fácil sermos um Daniel em meio à Babilônia e aceitarmos e entendermos que em meio a tudo isso, o Deus que nos levou até aqui ainda assim vai nos sustentar, seja em meio à Babilônia, seja em meio ao Brasil, seja em meio a outro país, seja em meio à fornalha, seja em meio ao poço, seja em meio à cova dos leões. O mesmo Deus que nós oramos pedindo para ser a vontade dele vai ser feita em nossas vidas. Precisamos confiar naquilo que oramos lá atrás e não agora fazer uma oração contrária. Que Deus ele possa tocar em nossa mente e em nosso coração, que talvez o tempo que estamos perdendo usando as armas do inimigo para lutar pelo nosso país, estávamos em casa de joelhos usando as armas do Espírito Santo para que a vontade dele continue sendo feita em nossas vidas. Ezequias viu um exército de 185 mil homens em volta da cidade dele. Ele temeu? Sim, mas acreditou no Deus que ele servia. E a Bíblia vai dizer que ao acordar naquele mesmo dia, 185 mil homens estavam mortos. Deus ele enviou aleluia, um anjo. Que exterminou 185 mil homens.
Ele só precisa de um que crê, um que ora, um que faz a vontade dele. Que possamos ser esse um em meio à multidão. Se todos nós aqui formos um em meio à multidão, nós estamos salvos. E sim, junto conosco, a nossa casa, a nossa vida espiritual, o nosso ministério, a nossa saúde. Que possamos entender, através dessa mensagem que Deus me deu, que a vontade do Senhor precisa ser respeitada. Independente da nossa. A vontade dele precisa ser respeitada. Como o presbítero Eduardo pregou domingo, ele não perdeu e nunca vai perder o controle de tudo. Aleluia. Ele é o Deus que está no controle sempre de todas as coisas. Não só no controle das nossas vidas, mas no controle de tudo. Nada acontece se não for da permissão do Senhor. Nada acontece sem que Ele venha permitir, sem que Ele venha autorizar. Talvez nós estejamos precisando ser balançados. Às vezes ainda existem alguns frutos podres a cair da árvore, para que novas folhas venham brotar, para que novas folhas venham florescer. Então vamos respeitar essa vontade do Senhor, porque às vezes, indo contra a vontade dEle, achamos que estamos fazendo algo bom, mas a intenção pode até ser boa, mas mesmo assim não vai agradar ao Deus que nós servimos. Que possamos ficar com essa palavra e que o Senhor, em nome de Jesus, tenha falado tanto ao coração de vocês, assim como falou ao meu coração. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Aplaudo em nome de Jesus.